Olá, meus queridos, paz e graça a todos vocês, amados. Que bênção, que alegria, uma satisfação poder estar dando continuação no nosso estudo, nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do segundo trimestre, nós estamos em 2020. O título dessa lição é A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. Essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Adultos. Dando início ao segundo trimestre, essa é a primeira aula que tem o título também, Carta aos Efésios, Saudações ao Destinatário. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, têm compartilhado. E você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Quero pedir também para você curtir, fazer o seu comentário, compartilhar, se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Para que você que está nos assistindo pela primeira vez, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online. Eu ensino também pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural. Que Deus abençoe cada um de vocês, faça enriquecer, prosperar na vida financeira e espiritual, em nome de Jesus. E o textual dessa lição, que nós chamamos de texto de ouro, se encontra na Carta aos Efésios, você pode chamar Epístola aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 2. Escreveu assim o apóstolo: a vós, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade e prática, o escritor diz assim: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Queridos, o versículo-chave para a leitura bíblica em classe se encontra na Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de 1 a 7. A gente não vai estar lendo para ganhar tempo aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas você pode estar lendo aí na sala de aula com seus alunos. O objetivo geral dessa lição é mostrar o propósito divino da Epístola aos Efésios. Esse é o propósito geral. Os objetivos específicos são três. Nós vemos aqui o primeiro tópico, apresentar a autoria e a data da epístola ou da carta. O segundo tópico, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. O terceiro tópico, explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Aqui na introdução, o comentarista ele diz assim: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Veja só, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Ponto central dessa lição diz que em Efésios, Cristo é o cabeça e a igreja o seu corpo. O primeiro tópico, autoria e data, quer dizer, a autoria, quem foi o autor e também que data que foi escrito a carta aos Efésios. Veja só, e o primeiro subtópico, autoria, diz aqui: conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Quer dizer, na época, a pessoa que escreveu aquela carta, ele já tinha que se identificar quem era que estava escrevendo aquela carta. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1, nós já vamos ver que Paulo vai falando ali quem é ele que está escrevendo, Paulo, e que ele também tem essa convicção que ele é apóstolo, que foi chamado por Jesus Cristo. Amém, queridos? Veja aqui, o livro de Atos menciona que ele chamava-se Saulo, nome hebraico. Então, no livro de Atos também, ele se chama, ele fala que o nome dele é mencionado como Saulo, em hebraico. E veja só, mas também aqui em Atos, ele diz que era conhecido também como Paulo. No livro de Atos também, ele foi conhecido como Paulo. Atos capítulos 13 e versículo 9. Veja só, o significado de Saulo em hebraico quer dizer solicitado. Esse nome Saulo provavelmente foi uma homenagem feita
ao rei Saul, o primeiro rei de Israel. Isso então que o rei Saul pertencia à mesma tribo que Paulo também, Saulo, pertencia, né? Vieram da mesma tribo, né? Veja só, diz aqui em Atos, capítulo 13, versículo 21, Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano. Para os romanos ele era chamado como Paulo, que significa pequeno, né? Veja só, Atos capítulo 22 e o versículo 25. Então, segundo subtópico, a assinatura apostólica. Vendo aqui, qual a assinatura, como que ele se chamava apóstolo e o porquê, como assim que ele se chamava apóstolo? Quem chamou ele para ser apóstolo, né? Nas 13 cartas da sua autoria, né, o apóstolo se identifica como Paulo e nunca como Saulo. Então, sempre nessas 13 cartas, ele nunca é chamado de Saulo, sempre de Paulo. Provavelmente por considerar um nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, quer dizer, o mundo dos gentios, né? Porque Paulo, ele foi chamado para evangelizar os gentios, né? O Senhor chamou ele. Você pode ler na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 1, né? Que ele foi o Senhor que chamou, né? Ele é tido como apóstolo de Jesus Cristo. E provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Porque Paulo, ele foi chamado para pregar para os gentios, né? Aqueles que não conheciam as leis ali, na época, a lei dos hebreus, né? A lei de Israel. Então esse era conhecido como os gentios, né? As pessoas que não tinham ligação, né, com esse mundo, né, de Israel. Romanos capítulo 11, versículo 13, nós vamos ver lá. O outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva, por exemplo, pela vontade de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa um detalhe relevante, né, que ele reivindica que as pessoas conheçam ele como apóstolo, mas veja só, mas que foi chamado pela vontade de Deus, não que ele foi chamado por a vontade de homem, ou que ele mesmo quis ser esse apóstolo, né? E diz aqui, isto não é escolhido por homens, quer dizer, quem escolheu para ser apóstolo, ele mesmo, foi Jesus. Atos capítulo 1, versículo 1. Terceiro subtópico, uma epístola da prisão. Veja só, vamos ver o período em que Paulo escreveu essa carta aos Efésios. Diz aqui, a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Quer dizer, ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa epístola, essa carta. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Ali ele estava preso e escrevendo a carta, né, para as igrejas. Efésios capítulo 6, versículo 20. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere, quer dizer, da prisão. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses e a Filemon. Quarto subtópico, data. Então vamos ver aqui sobre a data, né? De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, veja só, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, né? Ele esteve preso, Atos capítulo 28, versículo 30, em que data? Entre 60 a 62 depois de Cristo. A partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 a 62 depois de Cristo, tendo Tíquico como seu portador, como seu carteiro, né? Efésios capítulo 6, versículo 21. Síntese do tópico 1, vamos ver aqui o resumo do tópico 1, que diz aqui, o apóstolo Paulo é o autor da carta aos Efésios, e a sua data de autoria se dá por volta dos anos 61 a 62 aproximadamente, depois de Cristo, né? Durante a sua prisão em Roma. Segundo tópico, destinatários, e o primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. Veja só, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas
em ambos os lados e era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com a capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali estava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorria as lutas entre os animais selvagens, como também entre homens e animais. Segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. Veja só, a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendido no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Atos capítulo 19, versículo 27 ao 29. Então ali, queridos, nessa cidade tinha o templo onde estava ali Ártemis, né, a deusa ali, que era conhecida como a Diana, a deusa da fertilidade. E o povo então ali, eles vendiam, né, aquelas imagenzinhas, e vendia, né, os seus crucifixos e ficava ali vendendo, fazendo, né, o comércio desses, né, de nichos, né, de prata que era vendido, né, no templo. Então foi isso a razão que eles não gostaram da pregação de Paulo contra a idolatria. Em Atos capítulo 19, versículo 27 ao 29. Terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. Veja só, Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Atos capítulo 20, versículo 31. Então, Paulo ficou ali durante 3 anos evangelizando ao redor dessa cidade ali. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o Espírito Santo. Então, quando ele chega ali em Éfeso, ele encontrou ali 12 discípulos ali, ele batizou eles e também levou eles a receber o Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículo 5 ao versículo 7, diz aqui: em seguida evangelizou os judeus na sinagoga um espaço de 3 meses. Com um espaço de 3 meses ali, ele ficou evangelizando aí os judeus ali na sinagoga, né, falando de Jesus Cristo, apresentando também ali, né, o que tinha acontecido com ele, o seu testemunho, que Jesus tinha aparecido para ele e que ele era o apóstolo escolhido por Deus. Atos capítulo 19, versículo 8. Então vemos aqui, queridos, e como alguns judeus resistiam ao evangelho e alguns daqueles judeus ali rejeitavam o evangelho, então, né, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Veja só, aí os judeus começaram a resistir, né, ali, então ele alugou, né, um outro ponto, vamos dizer assim, né, um outro salão, onde que era a escola de Tirano, que diz aqui em Atos capítulo 19, versículo 9, e ele continuou pregando o evangelho ali para os gentios. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Atos 19, versículo 12. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila, Aquila. Timóteo também foi designado para pastorar na cidade. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3. E em seguida Irineu, né? Vemos aqui também bispo grego do primeiro século. O apóstolo João também liderou a igreja. Então nós vemos aqui que grandes líderes da igreja naquele tempo também, passaram por ali, pela cidade de Éfeso, né? Quarto subtópico, a saudação epistolar. Vemos aqui então a saudação é a mais breve dentro de todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus. Né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Paulo os cumprimenta com a palavra graça e paz. Uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos da maioria gentílica, né? Das muitas igrejas da Ásia,
proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Síntese do tópico 2, o resumo do tópico 2, está escrito assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político, comercial e religioso da época. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Primeiro subtópico, o propósito. Veja só, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico e eles praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Olha só, não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. Qual o outro tipo? O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade, bebedeiras, mas uma vez salvo pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus, gentios e cristãos, enfatizados pelo plano universal da redenção para ambos. Veja só, sobre essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Quer dizer, ele queria atender ali como pastor, a todos aqueles assuntos da igreja ali. Por isso a carta é apontada por um estudioso como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então aqui essa carta ela é como se fosse mais voltada ali para o pastoral ali daquelas igrejas que Paulo estava pastoreando, Ele diz aqui, os estudiosos, como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Segundo o subtópico, a mensagem. Vejam só, a mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Essas são as duas temáticas. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. No primeiro ponto, o comentarista diz assim: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Veja só, o segundo ponto, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. O terceiro ponto, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. E o quarto ponto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. E o quinto ponto, ele diz aqui, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito Santo. Veja só, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, diz aqui, a abordagem da carta gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, o cabeça, e a igreja, o seu corpo. Querido, terminando aqui então a aula de número 1 do segundo trimestre de 2020, eu quero pedir para você, por favor, curte, compartilha, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal e ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Não deixa de compartilhar. A paz do Senhor, querido, e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.